O programa Saber Direito desta semana é com o professor Cláudio de Jesus. Nós vamos conversar sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, vamos agora a mais uma aula Saber Direito desta semana, que estamos estudando o processo civil aplicado. Vimos na primeira aula prescrição e decadência e suas relações e as casuísticas relacionadas a isso. Na segunda aula, nós vimos a responsabilidade do sócio, bem como também na terceira aula, a responsabilidade do sócio aplicado ao direito tributário e na primeira aula de responsabilidade do sócio aplicável ao direito comercial. Nós veremos na aula de hoje as defesas do sócio corresponsável nas ações em que ele é chamado para pagar as dívidas da empresa. Nós vimos nas aulas passadas, de acordo com as teorias aplicáveis à desconsideração da personalidade jurídica, tanto ela, a teoria aplicável diretamente, quanto a teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica, que o sócio pode ser chamado a responder com seus bens pessoais. Uma vez o sócio sendo chamado para pagar as dívidas da empresa, quais os meios de impugnação? Como que ele se defende? Quais os recursos? Existem recursos aplicáveis? Como se aplica a lógica da distribuição das provas para o sócio corresponsável? E mais, como a jurisprudência está tratando o caso concreto das defesas realizadas pelos sócios que são chamados a responder em juízo? Meu nome é Cláudio de Jesus e a partir de agora nós vamos estudar as defesas do sócio. Muito comum o sócio ser chamado por ter violado seu direitos na empresa, na distribuição de lucros, confusão patrimonial, conforme nós vimos nas aulas passadas. Pois então, quais são os meios de impugnação? Atualmente, muitos doutrinadores ainda sustentam que o sócio deve ser citado para realizar defesa. Para isso, o STJ está superando esta matéria. Decisões recentes do STJ firmam o entendimento de que o sócio não mais é chamado para a citação. Isto significa que não há mais nenhuma resposta à ação em relação ao sócio. O sócio, então, quando ocorre a quebra da personalidade jurídica, não realiza contestação e nenhuma das outras respostas à ação conhecidas no direito. Da mesma forma, muito se tratou que quando se quebra a personalidade jurídica e não ocorre a citação, cabia ao sócio a impetração de mandado de segurança. O STJ também está paulatinamente afastando esse entendimento. E qual é o entendimento atual? O entendimento é que o sócio é intimado da penhora de bens e é intimado para pagar a dívida na execução em que ele foi atingido pela desconsideração da personalidade jurídica. Daí pela qual só restam algumas medidas de defesa no âmbito da execução ao sócio. Cabe ao sócio, se for cumprimento de sentença, a impugnação ao cumprimento de sentença. Se for execução, seja ela fiscal ou de título extrajudicial, cabe ao sócio embargos à execução. E, caso ele não possa embargar por não ter condições de ofertar bens à penhora, ou caso já tenha perdido o prazo dos embargos, é possível ainda a exceção de pré-executividade. O sócio numa defesa
na execução, quando ele é atingido, deve observar alguns critérios preliminares à sua inclusão na condição societária. O STJ tem dado entendimento de que não cabe questionar a inclusão do sócio na relação processual. Na verdade, este entendimento do STJ é muito mal interpretado. O que o STJ está dizendo? A mera petição por meio de uma impugnação não reconhecida como embargos ou como impugnação ao cumprimento de sentença não é o meio adequado para se insurgir contra a mera inclusão, e sim os embargos do devedor, a impugnação ao cumprimento de sentença e, nos casos excepcionais da exceção de pré-executividade. Vamos então trabalhar com o caso dos embargos do devedor na hipótese de execução fiscal. Uma vez quebrado, redirecionada a execução ao sócio da empresa devedora de tributo, cabe ao sócio apenas duas medidas: embargos à execução no prazo legal ou exceção de pré-executividade. Caso tenha ocorrido a penhora de bens, no prazo legal de 30 dias da intimação da penhora, cabe ao sócio propor embargos à execução. E nestes embargos à execução, ele vai poder alegar toda a matéria de direito, toda a matéria tributária ou de ordem de direito público aplicável à execução e vai poder também alegar em preliminar a sua ilegitimidade passiva. Por que o sócio que foi desconsiderado pode alegar a sua ilegitimidade passiva? Pode este sócio ser apenas um sócio cotista. Como nós vimos nas aulas passadas, o sócio cotista não tem o redirecionamento à sua pessoa. Pode também alegar que não houve nenhuma das violações à lei, à finalidade, confusão patrimonial. Pode também alegar que não cabe a ele a responsabilidade da empresa, porque a empresa tem capital, tem bens, e indicar bens da empresa. Essas são as formas em que o sócio pode se ver livre do redirecionamento da execução. E quais são as outras possibilidades? Impugnação ao cumprimento de sentença. Os meios, a impugnação de sentença, ela é fruto de uma unificação da sistemática da processualística brasileira. Antigamente, havia-se o processo de conhecimento e uma outra fase, que era a fase da execução da sentença. Era bifásico o sistema. Agora não. Agora existe apenas uma única fase, onde a ação ordinária continua por meio do cumprimento da sentença, num único modelo, no mesmo processo, e neste processo busca-se o cumprimento do julgado em que se percorreu e que se formou o título na ação ordinária, na ação de conhecimento. Uma vez quebrada a personalidade e redirecionado o cumprimento de sentença à pessoa do sócio, de acordo com o entendimento do STJ, só é possível a impugnação ou a exceção de pré-executividade. Para o caso da impugnação ao cumprimento de sentença, só será possível viabilizar este instrumento mediante depósito prévio de bens em garantia, penhora de bens, oferta de bens em garantia. Se, porventura, o cumprimento de sentença for causar dano irreparável ou de difícil reparação ao sócio, ele pode pedir efeito suspensivo
ao cumprimento de sentença e pedir para que seja processada em apartado a impugnação aos embargos. Esse é o entendimento análogo à aplicação da mesma regra da execução por título extrajudicial, que atribui efeito suspensivo aos embargos à execução. Já há entendimentos no sentido de que a mesma aplicação de efeito suspensivo pode ser dada no cumprimento de sentença quando da propositura da impugnação ao cumprimento de sentença nos casos de lesão grave e de difícil reparação. Do mesmo modo, pode ser objeto da impugnação a ilegitimidade passiva pelos argumentos já expostos, pode ser também proposta a falta de liquidez do título, pode ser também impugnado todas as matérias de direito atinentes ao caso, exceto a busca do rejulgamento da matéria. Uma outra questão muito importante, que as pessoas devem estar atentas aos objetos em debate para o cumprimento de sentença, é a possibilidade de se arguir a inconstitucionalidade das normas que foram objeto de consolidação do título. Ou seja, se a sentença se fundou numa norma que depois do trânsito em julgado veio a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o título se torna inexigível. E esta tese da inexigibilidade pode ser também usada pelo sócio na impugnação ao cumprimento de sentença. É possível também, no cumprimento de sentença, impugnar a falta de fundamentação da inclusão do sócio na relação processual, tanto nos embargos do devedor, quanto também na impugnação ao cumprimento de sentença. Conforme nós vimos nas aulas passadas, para que seja redirecionada a execução, há que se fundamentar utilizando a teoria maior ou a teoria menor, não importa, desde que se fundamente. Se for matéria de direito tributário, aplica-se a teoria maior. Se o juiz, porventura, se utilizou do fundamento da teoria menor, esta é uma grande oportunidade de defesa da ilegitimidade passiva do sócio. O juiz, para aplicar a teoria menor, ele deve estar circunscrito aos casos específicos que a lei estabelece a possibilidade da quebra da personalidade jurídica sem desvio de finalidade, violação ao estatuto ou à lei ou confusão patrimonial. Não aplicado isso, não sendo o caso da teoria menor, preliminar de ilegitimidade passiva para aplicar a teoria maior. E é importante que na distribuição do ônus da prova, não espere se provar o vício da decisão meramente em tese. Faça ao sócio a prova exaustiva de que ele não praticou nenhum ilícito, de que ele não desvirtuou a finalidade da empresa ou gerou confusão patrimonial. É muito importante, na distribuição do ônus da prova, tais circunstâncias ficarem muito bem delineadas, que eu vou passar a explicar agora a terceira forma de objeção ao redirecionamento da execução. Existem essas técnicas de objeção, passam também por uma técnica de distribuição de ônus da prova.